Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série das inspirações do Japão para uma vida melhor. Estou a ver que esta imagem aqui está em espelho, o que é muito chato por causa da caligrafia que está ali atrás. Não sei como é que vai funcionar na edição, mas se vocês estiverem a ler a caligrafia ao contrário, desculpem, isto está a gravar em espelho, eu não sou uma perita. Mas vou fazer o meu melhor para explicar os conteúdos de cultura japonesa que interessam aqui. Então, isto é um pequeno teaser. É um primeiro videozinho sobre aquilo que depois, mais tarde, vai ser uma sessão de encontro convosco, em que vamos conversar online, em que vamos estar juntos online a conversar, sobre este conceito da cultura japonesa, que é o Motainai, que se tem falado muito, muito, muito ultimamente, e como todas as coisas que se falam muito, nem sempre o muito que se fala é o muito que interessava falar. Então vou dar aqui uma explicação inicial. O que é Motainai? De onde é que vem essa expressão? É muito engraçado que no Japão existe uma versão educativa para as crianças mais pequeninas. Que eu coloquei aqui uma fotografia desse livro infantil em que existe a avózinha do Motainai, que é uma avózinha que aparece, como está aqui na ilustração, sempre aparece ao pé da criança, a dizer Motainai, Motainai, sempre que a criança faz qualquer coisa que representa que ela ainda não aprendeu o valor das coisas. Então, esta figurinha de bonequinho do livro infantil da avózinha do Motainai é, na prática, uma imagem dessa sabedoria antiga do Japão, dessa sabedoria ancestral do Japão, que se pretende recuperar para as gerações mais novas e que, mesmo dentro do Japão, é muito difícil, não é? Vocês, se vêm aqui parar e se estão interessados nestes conteúdos, vocês já devem ter visto que existe uma linha condutora ao longo dos vídeos, que é nem sempre aquilo que é os conhecimentos tradicionais do Japão estão a passar para para as gerações mais novas dos japoneses. Portanto, nem sempre os próprios japoneses têm consciência dos valores da sua imensa tradição cultural. Tal como na própria cultura portuguesa, isso também acontece, não é? Mas eu aqui estou a falar da cultura japonesa, mas isso acontece em muitas culturas no mundo, os saberes perderem-se com as gerações mais novas. E eu acho que o valor mais interessante do Motainai, por isso é que comecei aqui com esta ilustração neste famoso livro infantil no Japão, é que o mais interessante do Motainai é que ele é um conceito, uma filosofia de vida que era completamente natural nos estilos de vida do passado e que agora tem que ser conscientemente aprendido e conscientemente implementado na educação dos mais novos e no estilo de vida contemporâneo das pessoas. E essa dimensão de era natural no antigamente, mas agora tem que ser conscientemente aprendido, que eu acho que permite a este conceito não só ser prático na vida do dia a dia do Japão e ser necessário para o Japão contemporâneo, mas também poder chegar até nós, onde quer que nós estejamos no mundo, e podermos entender como é que ele funciona, implementá-lo nas nossas vidas e ser de facto uma inspiração, algo que nos alimenta, algo que nos carrega de energia, algo que nos transforma para melhor. Então, dito isso, vou explicar como é que o Motainai se manifestava na cultura tradicional japonesa. Não é um conceito abstrato, é uma coisa muito, muito, muito concreta que se vê nas coisas do dia a dia. Eu dei aqui o exemplo mais perto da pele e mais perto da experiência do dia a dia que pode haver, que é o kimono, que é a coisa do vestir. E o facto de se poderem fazer kimonos destes retalhos de tecidos diferentes. O que está por trás disto é a ideia de que cada peça de material têxtil, cada pedacinho de têxtil é precioso e, portanto, se há um kimono que é velho, desmancha-se, as partes que estão queimadas ou coçadas ou rotas que não se podem remendar tiram-se, mas as outras partes podem-se reaproveitar. E de todas essas partes que se podem reaproveitar, pode-se fazer outro kimono. Então, dar uma nova vida às coisas, vendo o valor de cada uma das partes que existe, juntar coisas que se não fossem juntas não teriam esse valor acrescentado, fazer do velho algo novo, tudo isso está incluído
na prática do Motainai. Em língua japonesa contemporânea, na língua corrente, esta expressão ainda se usa. E ainda se usa com essa ideia antiga de que é uma vergonha haver desperdício, ou é errado desperdiçar qualquer coisa. Há sempre esse juízo de valor acerca de... E também há uma certa tristeza acerca de desperdiçar coisas. Ou tempo. Ou pessoas. E é isto que é muito interessante, é que o Motainai não é só aplicado aos objetos e às coisas. Vejamos estas expressões da língua japonesa. Por exemplo, alguém está a ver que um amigo seu, ou um conhecido seu, está a deitar fora, pôr no lixo, uma coisa que tem utilidade. Ou melhor, que essa pessoa consegue ver que aquela coisa ainda pode ser aproveitada, ou reutilizada, ou reciclada. E diz, Sore, suteru no motainai. Então está a dizer, essa coisa, vais deitar isso fora? Que desperdício! Nesta expressão, o Motainai está a dizer, que desperdício, tu não estás a ver que isso ainda tem valor. Na segunda expressão, Jikan ga motainai, hajimemashou. Não há tempo a perder. Não podemos desperdiçar tempo. Vamos já começar. É o que diz esta expressão. Terceira expressão, Kimi wa boku ni wa motainai. Esta é uma expressão quase condescendente, em que alguém está a dizer que uma outra pessoa, está implícito ali, que é ou tu, ou a pessoa com a qual se está a falar, ou uma outra pessoa que está ausente, está a ser desperdiçada comigo. De género, eu não te mereço. É assim uma expressão um bocado condescendente. Mas todas elas podem ser perfeitamente, estão conjugadas de uma maneira que podem ser perfeitamente ditas na língua japonesa hoje. Portanto, vocês veem como é que esta palavra ainda circula e como é que o léxico dela ainda faz sentido no dia a dia. E, apesar de serem sempre coisas diferentes, a primeira é aplicada a um objeto, por exemplo, um eletrodoméstico ou um objeto, a segunda aplicada ao tempo e a terceira aplicada a uma pessoa, são expressões que nos conduzem sempre a esse sentimento difícil de apanhar e de pôr o dedo, que é ficar ofendido, ou envergonhado, ou consternado com desperdiçar. Desperdiçar, não ver o valor das coisas, ou desperdiçar tempo, é uma coisa que nos deve incomodar. E quando alguém não está incomodado com isso, aparece outro que lhe diz motainai. Então é ao mesmo tempo uma expressão do que se sente, mas também um apelo a fazer à outra pessoa. Mais recentemente, pela mão e pela mente dessa grande, grande mulher, foi a primeira mulher africana a ganhar o Prémio Nobel pelo seu ativismo ambiental. E não só, ela não fez só o ativismo ambiental. A senhora Matai, essa grande, grande mulher, ela pegou nesta expressão da língua japonesa, numa viagem que ela fez ao Japão em 2005. Ela conheceu este contexto e como a vida dela já era toda dedicada ao ativismo ambiental e ao ativismo social também e dos direitos humanos, ela pegou nesta expressão e ela sentiu o poder desta expressão da língua japonesa, que só existia em língua japonesa e que compilava tanta coisa, e ela criou este movimento, esta campanha internacional do Motainai no Quênia, começou no Quênia e depois estendeu-se ao resto do mundo. E foi assim o primeiro movimento global de Motainai. Portanto, sair do Japão e ver como isto é aplicável e útil e às vezes mesmo absolutamente necessário por questões de impacto ambiental noutros países, noutras culturas, noutras realidades. Portanto, já não é uma coisa culturalmente enquadrada, é uma atitude que pode ser transplantada para outras realidades e que pode ser adaptada a outras necessidades e que conduz a melhorias substanciais tanto das condições de vida das pessoas como dos ecossistemas e do ambiente em que as pessoas estão inseridas. E é essa vertente de consciência ecológica, consciência ambiental, que hoje em dia se associa mais à expressão Motainai e ao movimento Motainai, e que é tão, tão, tão necessário e que é um dos grandes desafios da humanidade para o século XXI. Então, foi muito, muito interessante, desde 2006, 2007, em que ela desenvolveu este projeto até
muito depois, e esta senhora já não está connosco, mas estará a zelar por nós, que se fizeram muitas iniciativas de formação à população, no Quênia, mas não só, de mercados de bens em segunda mão, de tudo e mais alguma coisa. Uma série de iniciativas pelo mundo inteiro, para, no fundo, tornar outra vez, reciclar a própria expressão e tornar outra vez relevante essa sabedoria ancestral. Que, aliás, não é exclusiva do Japão. De certa maneira, todas as línguas e culturas têm algum tipo de expressão verbal e algum tipo de conceito com afinidade a este. Mas realmente o Motainai é muito, muito útil, é um conceito muito útil para entender os grandes desafios do século XXI no que diz respeito, por exemplo, ao ciclo de utilização de matérias-primas, produção e depois desmantelamento e reciclagem das matérias-primas. E, portanto, é esta transição que se está a fazer, mas ainda com muitas dificuldades, do próprio sistema produtivo e da maneira como as pessoas vivem no dia a dia, da maneira como as pessoas consumem, da maneira como compram, da maneira como deitam fora, da maneira como reutilizam, o que escolhem ter, o que escolhem não ter. Então, deve-nos fazer pensar e deve-nos fazer ter escolhas conscientes. E, entretanto, começaram a ser, ao longo do século XXI, começaram a ser cada vez mais criadas publicações para adultos, para crianças, algumas associadas a eventos, algumas associadas a ONGs, organizações não governamentais, algumas associadas a empresas, todas para voltar a falar do Motainai, de como isso é útil para o século XXI e para a vida de todos nós, muito para além do Japão, mas também indo sempre buscar essa fonte, ou relacionando com o minimalismo, ou relacionando com o Zen, ou relacionando com o movimento de Zero Waste, ou seja, zero desperdício, e recheando este conceito do Motainai também dos outros movimentos com alguma afinidade, digamos assim. Então, no Japão propriamente dito, que é sempre a minha fonte, no Japão propriamente dito, ainda se utiliza muito a expressão Motainai, como eu já vos disse. Mas mais do que a expressão na língua, utilizam-se muito as práticas associadas ao Motainai. Como, por exemplo, dei aqui só o exemplo, o furoshiki, a utilização de tecido e, portanto, virtualmente eternamente reciclável. Primeiro porque se for um tecido de fibras naturais tem menos impacto ambiental e depois porque o próprio tecido não é um plástico, não é um pacote, não é um embrulho. O tecido embrulha a coisa e depois desembrulha a coisa e depois usa-se para embrulhar outra coisa e assim sucessivamente e vai-se lavando e remendando e quando estiver no final do seu ciclo de vida ainda se podem separar as fibras e ainda se pode fazer outra coisa com ele. Portanto, o furoshiki, a reutilização do furoshiki como um sinal de design moderno e contemporâneo, relacionado também com uma maior consciência ecológica. O furoshiki que serve para fazer a mala de mão, ou mala de compras, o embrulhar do presente, e que, portanto, faz com que se utilize menos os outros embrulhos descartáveis ou até de todo deixarem de se utilizar. E que eu usei como exemplo porque é uma coisa que eu uso na minha vida, normal, no meu dia a dia, há anos. Portanto, no Japão, claro que não é completamente mainstream, eu não diria que as pessoas têm, a sociedade em geral tem uma gigantesca consciência ecológica, mas usa-se muito a expressão Motainai, e, portanto há esse substrato de reconhecimento coletivo da importância do não desperdiçar e existem saberes antigos que mantêm-se até aos dias de hoje e que aparecem até associados com algum valor estético, algum valor de design. E que, portanto, podem ser buscados, e é isso que vamos fazer mais tarde, para rechearem o vosso dia-a-dia de inspirações de Motainai. Então, eu vou inspirar-me na sabedoria tradicional japonesa, no mundo, esta é uma fotografia, por exemplo, do mundo das geishas e das maiko, que preservam uma grande parte da sabedoria tradicional japonesa, e vou inspirar-me nisso para fazer uma saber mais sobre inspirações do Japão para uma vida melhor na nossa segunda sessão.
desse ciclo temático. A nossa segunda sessão vai ser dedicada ao Motainai, vai ser no dia 5 de março, é uma sexta-feira, às 21h30. É um horário que eu acho que toda a gente consegue entrar, ou quase toda a gente consegue entrar. Nunca consigo exatamente corresponder a todas as expectativas, mas eu tento. É um evento pedagógico online. Vocês podem entrar nesse evento pedagógico online a custo zero, completamente gratuito, se vocês pertencerem ao clube privado do Projeto Cultural e Pedagógico Chapéu Portugal. A descrição aqui no vídeo tem informação para contactar também. Normalmente estas sessões, tanto as da Inspiração do Japão para uma Vida Melhor, como todas as outras sessões formativas, são sempre a custo zero para os membros do projeto. Só quando existem coisas como foi agora a cerimónia do chá, em que eu tive que enviar pelo correio previamente os equipamentos para a cerimónia do chá. O chá zen, o chá shaku, o matcha, a cerâmica, o furoshiki, tudo e mais alguma coisa. Só aí é que há custos associados, porque há produtos que são importados do Japão e que têm que ser enviados pelo correio para a casa das pessoas. Mas de resto, normalmente é só tratar de entrar para o clube e depois já não tem que se preocupar com mais nada, porque podem aceder a tudo. Portanto, é gratuito para os membros do clube. Nós vamos ter, só a contar ainda no primeiro trimestre deste ano, a segunda sessão de Inspirações do Japão para uma Vida Melhor, dedicada a Motainai, a segunda sessão de Análise Social do Japão Contemporâneo, o curso online, leitura e debate de recursos pedagógicos recomendados, portanto, que são enviados previamente para as pessoas, na forma de PDF, workshops de culinária, nutrição e cultura, e o segundo evento pedagógico da cerimónia do chá, assim que nos chegarem mais coisas do Japão. Isto só para falar no primeiro trimestre deste ano. Se vocês entrarem para o clube, há muito mais coisas para o resto do ano. E a pré-seleção para as viagens ao Japão, que estamos a pensar poder voltar a fazer a partir do outono deste ano. Depende um bocadinho de como é que o Japão está a gerir as suas fronteiras, mas está a ser planeada nesse sentido. Espero que se possam juntar a mim e aos outros para a aproximação do Motainai. Espero que este conceito vos tenha inspirado, porque realmente são coisas muito práticas que podem fazer para transformarem-se mentalmente e também na prática e também no dia a dia. E o Japão é uma fonte de inspiração constante. Portanto, espero que se possam juntar a nós na próxima sessão. Obrigada e até ao próximo vídeo.